Fala, meus queridos! Belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal. Ó, vou pedir uma parada para vocês que eu não estou acostumado a pedir. É aquele like esperto e a sua inscrição e o seu compartilhamento. Tamo juntos, dá essa moralzinha aí. Aconteceu o inevitável, depois daquele Vasco e Atlético Mineiro. O gramado do Maracanã virou um pântano e agora o Maracanã terá o seu período de descanso do gramado e reparo. Já tem uma força-tarefa lá, maquinário espalhado, tentando consertar o gramado para o jogo de quinta-feira entre Fluminense e Olímpia. Depois de Fluminense e Olímpia, teremos o jogo do Flamengo contra o Internacional no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Aí o Maracanã fecha para balanço, o gramado lá vai ter um período de descanso, retornando apenas caso o jogo da ida da Copa do Brasil, que é no dia 17, seja no Maracanã. Se o jogo for no Maracanã, coisa que não é muito costumeiro acontecer, o Flamengo sempre, na hora de decidir o mando de campo de uma final ou de um jogo classificatório, o Flamengo sempre decide em casa. Mas se o Flamengo jogar no dia 17, esse jogo da ida no Maracanã, tiver um mando do Flamengo, aí beleza, o Flamengo joga lá e o gramado está liberado para o Flamengo jogar a final. Aí o Fluminense não vai ser prejudicado com relação ao jogo do Cruzeiro. O jogo do Fluminense pega o Cruzeiro no dia 23 de setembro. Aí tá liberado o gramado a partir do dia 17. O Fluminense dia 23 pega o Cruzeiro no Maracanã. Mas caso aconteceu o que é comum acontecer, o Flamengo decidir o campeonato jogando no Maracanã, o gramado do Maraca vai ter mais uma semana de descanso. Aí o Fluminense não vai conseguir jogar contra o Cruzeiro no Maracanã. Aí o Fluminense vai ter que procurar outro estádio para jogar. Já contra o Fortaleza, o Fluminense já procurou um estádio, já acertou, tá tudo certo. O Fluminense Fortaleza vai ser lá no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, mesmo horário, 16 horas. A dúvida ainda está em relação a Fluminense Cruzeiro, se será no Maracanã ou em outro estádio que o Fluminense ainda vai procurar caso, e tudo dependendo do mando de campo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Jogo de ida ou jogo da volta no Maracanã. Jogo da ida libera mais cedo no Maracanã. Se o jogo da volta for no Maracanã, mais uma semana de descanso pro gramado, aí Fluminense e Cruzeiro vai ser em outro lugar. Amigo, é aquele problema que eu falei para você, né? É o Fluminense prejudicado, o Flamengo também acaba se prejudicando nessa indefinição toda. O Vasco tumulta a parada toda e o Fluminense não se sente dono do estádio, muito menos o Flamengo. E acho que o único caminho é realmente os dois clubes, o foco é o Fluminense, se dane o Flamengo, o Fluminense procurar a sua própria casa. Porque ficar desse jeito não dá. São 55 jogos nesta temporada no Maracanã. Não tem gramado que aguente. Ah, culpa do Vasco. Culpa do Vasco. Sacanagem também. O gramado não teve descanso nem de 24 horas. E para piorar, na hora do jogo do Vasco é uma tempestade. Aí é culpa do Vasco. Também brigaram na justiça, estão sempre jogando ali. Eles também somaram a esses 55 jogos no Maracanã. Eles também são participantes dessa balbúrdia lá de número de jogos. Mas, amigo, não tem como. É muito jogo no estádio, é muito jogo no gramado que não está aguentando esse ritmo. É o estádio que mais jogo tem nessa temporada de 2023. Então a gente fica no aguardo aí do sorteio dos mandos. A definição é essa. O Fluminense Cruzeiro está esperando o mando de campo da final para decidir onde vai ser o jogo. Se for, como eu falei, o jogo está liberado no Maraca. Mas no jogo contra o Fortaleza, Raulino de Oliveira, às 16 horas. Tá ok? Definido? Então vamos lá. Outro assunto. Vamos chegar de falar de Maracanã. Vistoria vai ser na quinta-feira. A Conmebol vai lá fazer vistoria na hora do jogo. Com certeza vai dar uma multa violenta ao Fluminense. Isso é uma pena. O Fluminense emprestou o goleiro Caio Felipe. Eu já vou voltar a falar de Libertadores. Relaxa aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque o Internacional tá encerrado. O Internacional derrotou o Bolívar lá na altitude em La Paz. Acho que é em La Paz. Jogo na altitude contra o Bolívar. Jogo perigosíssimo jogar lá. O Internacional meteu 1-0 no Bolívar. Sinal que o Internacional agora vai jogar em casa, vai jogar no Beira-Rio com a vantagem do empate contra um time meia boca, que é o do Bolívar. Internacional certamente estará no nosso caminho na semifinal, caso o Fluminense passe pelo Olímpia. E o Fluminense que não se atreva a não passar pelo Olímpia, porque eu quero pegar o Internacional na semifinal. Fluminense Inter. Já adiantando para vocês, né,
que caso o Fluminense pegue o Internacional na semifinal, que saiu em vantagem, vencendo por 1-0 o Bolívar, o jogo decisivo, o jogo da volta, será lá no Beira-Rio. Mesma coisa agora, né? Contra o Olímpia do Paraguai. O Fluminense vai ter que decidir fora de casa. Espero que o Fluminense quebre esse tabu logo contra o Olímpia. E vamos que vamos. Vamos quebrando o tabu aí, levantando a cabeça. Já volta a Libertadores. O Fluminense emprestou o goleiro Caio Felipe, titular da equipe sub-20, goleiro titular da equipe sub-20, para o Portimonense. O Fluminense está sempre emprestando garotos da base, mas acho que tem alguma parceria que eles escondem, sei lá. Está sempre emprestando para o Portimonense. Por 1 ano, tá? Período de 1 ano de empréstimo. Por isso ele foi cortado dos inscritos da Taça Libertadores. Entrou o Kevin Vinícius na vaga dele. Olha que legal. Então, o goleiro sub-20 emprestado a um clube português, um clube micro lá de Portugal. A Conmebol não reduziu a suspensão do Marcelo. O Marcelo vai entubar realmente aí 3 jogos, já cumpriu 1, vai cumprir os outros 2 agora contra o Olímpia. Fluminense passando, pega o classificado de Bolívia Internacional na semifinal, aí o Marcelo volta. Mas o Marcelo tá contundido, tá? O Marcelo teve uma lesão constatada na coxa esquerda. Não é grave, ele já está fazendo o seu tratamento, está fora do jogo contra o Atlético Paranaense. Próximo jogo do Fluminense, que é fora de casa, contra o Atlético Paranaense, o Marcelo está fora, problema, lesão muscular. Já na Taça Libertadores, e realmente ele está fora das quartas de finais, a punição foi mantida. Agora, rapaziada, olha só o Pedro, né? Esse Pedro, vou te contar. Justiça reforça a condenação do Fluminense a Pedro, ex-atacante do Fluminense. O Flu perdeu em segunda instância e continua tendo que pagar 1,5 milhão ao atacante Pedro. Olha o mole que o Fluminense deu. O clube deixou de contratar seguro de acidentes para os atletas. E foi isso que o Pedro alegou, que ele não recebeu o seguro, por ele se machucou fazendo o seu trabalho. Ele se machucou sozinho, ele pisou lá no buraco, lá e machucou sozinho. Ele alegou que não havia um seguro, ele não recebeu o dinheiro do seguro e o Fluminense vai ter que entubar aí 1,5 milhão para o atacante Pedro. Mas vale recurso. O Fluminense vai recorrer ao TST. O Fluminense vai até o final para tentar não pagar essa bagatela de 1,5 milhão ao Pedro. É o nível do Pedro, né? Absurdo, cara. Tem coisas que... Cara, eu aprendi com a vida. Eu sou um camarada já vivido, muito vivido. Minhas rugas. Cara, o que a gente planta, a gente colhe, né? Não tem como plantar uma coisa e colher outra. A gente planta o que a gente colhe. Plantou ali, vai dar aquilo que a gente plantou. Só isso que eu tenho para dizer pro Pedro. Boa sorte para ele aí. Então é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Firme e forte. Torcendo pro Fluminense. Calma, relaxa, não fica nervoso, senão você vai ter um troço. O Fluminense é mais time do que o Olímpia. Olímpia. O Fluminense é mais time do que ele. Do goleiro ao ponto esquerdo, o Fluminense é mais time, irmão. É só o Fluminense fazer o seu joguinho certinho, bonitinho, jogar seu futebol, jogar o que não tá jogando, voltar a jogar o que jogava antes, tocar sua bolinha, jogadores começarem a voltar a jogar que não jogava, e uma escalação mais maneirinha, né? Tirar fulano, colocar ciclano, mas independente de quem entrar em campo, meu amigo, é torcida, time, todo mundo junto. Vamos pra cima dos caras, no peito e na raça. Trazer essa classificação do Fluminense e um bom resultado nesse jogo da ida pela Taça Libertadores no Maracanã. É importantíssimo. Com gramado ruim ou com gramado bom, o Fluminense tem que sair de lá com uma diferença boa de gols. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe, até o próximo vídeo.